A paz do Senhor, os irmãos, amém? Glória a Deus, vamos dar início a mais um culto ao Senhor nessa manhã. Estamos alegres porque estamos aqui para te adorar, Jesus. Você que está em casa, que está assistindo essa live, que o Senhor te abençoe e que nós possamos juntos adorar o nosso Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Salmo 62. Salmo 62, nós vamos ler do versículo 5 ao 8. Diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é minha rocha firme e o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. É tempos de dificuldade, sim, mas é tempos de derramar o coração diante do Senhor. É tempo do povo de Deus se entregar ao Senhor e declarar, porque nós não confiamos em nós mesmos, nem no que temos, nem no que somos, mas sim nós confiamos nele, que é a nossa rocha eterna, a rocha inabalável, aquele que governa tudo, governa a nossa vida. Nessa manhã eu convido você que está assistindo essa live, você que está aqui nos ajudando a preparar esse culto, a entregar o seu coração ao Senhor, a adorar Ele com toda a sua intensidade, a tirar sua confiança das circunstâncias, das situações, para colocar sua confiança naquele que pode todas as coisas. Assim como o salmista disse aqui, descanse a sua alma no Senhor. A minha alma está descansando no Senhor. Eu sei sim que nós estamos passando por muitos problemas, muitas dificuldades, mas o Senhor, Ele é aquele que cuida de nós e que nos sustenta. E os que confiam no Senhor não será abalado. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por esse tempo. Amém? Senhor, nós queremos nessa manhã, Jesus, agradecer ao Senhor, Pai, porque nós estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, ó Deus, e tem feito com que nós não nos abalemos diante das circunstâncias. Pai, nós colocamos a nossa vida, Deus, diante do Senhor. Nós queremos nessa manhã derramar o nosso coração diante do Senhor e declarar, ó Deus, que o Senhor é o Deus que está conosco, é o Deus que governa, Deus, a nossa vida, Pai. Nós confiamos em Ti. Ó Pai, todavia nós nos alegraremos no Senhor, ó Deus, porque sabemos, Pai, que a paz que reina em nós vem de Ti. Não é nada momentâneo, não é nada circunstancial, Senhor. É o Senhor que move, ó Deus, a nossa oração. É o Senhor que move, ó Deus, a nossa fé. É o Senhor que move, ó Deus, o nosso ser, ó Pai. Toma, Deus, os louvores que sejam entoados a Ti nessa manhã, Pai. E receba, Deus, a nossa adoração. Em nome de Jesus, nós Te adoramos, Senhor. Nós confiamos no Senhor, porque sabemos que do Senhor vem o nosso socorro, amém? Quem confia no Senhor, adore a Ele nessa manhã, aleluia. Se confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo.
autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá pra viver sem ti, Jesus. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Caiam-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá Pra viver não dá. Sem Jesus não dá pra Viver não dá. Sem Jesus não dá. Não. Aleluia, sem Jesus não dá para viver, nós precisamos dele, toda autoridade está no controle do Senhor, amém? Que nós possamos confiar nesse Deus e nos alegrar, mesmo em meio a tanta tristeza, né? Tantas mortes que nós temos visto, mas nós temos um Deus, né? Que cuida de nós, que nos ampara, que está nos preparando para um reino eterno, um reino que não é desse mundo. Por isso nós precisamos nos alegrar com o Senhor. Aleluia. Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me toma. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta,
deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Mesmo que o choro dure uma noite, nós sabemos que a alegria do Senhor, Ele vem pela manhã. Que nós possamos descansar, ó Deus, no Senhor, e saber que do Senhor que vem o nosso socorro, Jesus. Que a nossa alma venha descansar em Ti, Jesus. Que nós venhamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, ó Pai. E descobrir, ó Deus, que todavia nós nos alegraremos em Ti, ó Jesus. Todavia me alegrarei. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Nós cremos, Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Todavia nós nos alegraremos em Ti, Jesus. Muitos não entendem. Às vezes olham para nós e pensam assim: não, aquela pessoa ali não deve passar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade. Mas a nossa alegria, ela vem do Senhor. A paz que está no nosso coração vem do Senhor. A paz que nós sentimos, que nós apresentamos, que nós exalamos é o perfume de Cristo. A paz que nós sentimos na nossa alma não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor que habita em nós. Não é porque tudo em nós vai bem. E por isso nós queremos adorar o nosso Senhor. Nós queremos exaltar o nome dEle, porque sabemos que só Ele é digno. Só Ele pode nos sustentar em tempos tão difíceis, em tempos de tanta dificuldade. Amém? Aleluia. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque
E ainda que os montes se lancem ao mar, ainda que a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não me guio por vistas, alegre estou. Nós não olhamos as circunstâncias, Senhor. Nós confiamos em Ti, Jesus. Porque sabemos que o Senhor é a paz, ó Pai. A paz que todo cristão precisa, que o mundo precisa nesse tempo, Jesus. Que o Seu Santo Espírito vá visitando, Senhor, os leitos de hospital, ó Deus. Traga paz ao coração de cada um, ó Deus, que precise do Senhor, ó Pai. Ainda que haja dificuldade, Jesus, o Senhor venha suprir, ó Deus, cada necessidade, Jesus. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Alegre sou. Glória a Deus. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós cada vez mais. Que o Senhor venha abençoar a sua igreja. Que o Senhor venha suprir a necessidade da sua igreja. Que o Senhor venha visitar os doentes que tanto carecem, ó Pai, do Senhor, do seu Espírito Santo, ó Pai. Derrama cura, Jesus. Que o Senhor venha sustentar, ó Pai, cada família, ó Deus, que está necessitada, ó Pai. Tempos difíceis, tempos de fome, ó Pai. Visita, ó Pai, e supre a necessidade dos teus filhos, Jesus. Ó Pai, que o Senhor venha abrir portas, ó Deus. Portas, ó Deus, de emprego que estão fechadas, ó Pai. Que o Senhor venha, Deus, amparar, ó Deus, cada um dos seus filhos. É o que nós te pedimos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, irmãos. Baixa um pouquinho meu microfone, por favor. Ei, aí, voltei com o outro. Vou levar os dois na dúvida, né? Na dúvida eu levo os dois. Oi, amarelo. Aí, amém? Glória a Deus. Ah, irmão, fazendo pegadinha comigo, né? No microfone. Isso aí, ó. Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Tudo na paz e na graça do Senhor? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas. Deixa aberto lá em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13 que a gente vai ler. Enquanto você abre a sua Bíblia, a gente vai fazer mais uma oração, unir a nossa oração com a oração que a Grazi fez. Em louvor, em gratidão ao Senhor, pelas bondades, né, que são derramadas sobre a nossa vida, pela misericórdia que Ele tem derramado sobre a nossa vida, e interceder ao Pai por aqueles que choram, né, choram, estão doentes, perderam seus entes queridos. Então abre lá, Lucas capítulo 24, 13. Enquanto isso, eu te convido a fazer mais uma oração.
Senhor, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, sendo gratos, ó Pai, por toda a bondade do Senhor, por tudo que é derramado sobre as nossas vidas em consequência do Teu grande amor por nós. Muito obrigado. Nós somos gratos, ó Deus, pelos milagres que o Senhor tem operado, pela graça derramada sobre a nossa vida, porque é um favor que a gente não merece e mesmo assim o Senhor derrama sobre nós. Restaura a nossa vida. Nos ajuda, nos socorre. Obrigado por cuidar da nossa família. E oramos também, ó Deus, por aqueles que choram nessa manhã. Senhor, lamentamos as suas perdas. Pedimos ao Senhor que conforte esses corações. Alcance essas famílias, ó Deus, e de alguma forma, ó Pai, tira a dor, ameniza a tristeza, a mágoa no coração dessas pessoas, em nome de Jesus. E nós te pedimos, ó Deus, o choro pode durar uma noite, mas que na manhã seguinte a alegria do Senhor transforme toda essa situação. Te pedimos, Senhor. Oramos por aqueles que estão enfermos, estão acamados, pedindo ao Senhor, ó Pai, que traga a cura sobre essas vidas, restaura a saúde dos nossos irmãos, amigos, conhecidos ou do desconhecido, visite os hospitais e tem misericórdia, Deus. Traz cura, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Somos gratos por aqueles que se recuperaram, louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda intercedemos por aqueles que estão enfermos, pedindo ao Senhor que continue operando pelas maravilhas do Senhor sobre essas vidas. Sabemos que tudo que o Senhor faz tem um propósito, tem um direcionamento para as nossas vidas. Apesar da gente não entender naquele momento, o Senhor faz aquilo que lhe apraz, aquilo que é bom, segundo a sua perspectiva. Somos gratos, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas dos irmãos que têm chegado até a gente, pela cesta básica, os alimentos que têm chegado até a gente, para que a gente possa socorrer uns aos outros, os necessitados, ó Pai. Continue abençoando o teu povo. Abençoe, ó Deus, aquele que está desempregado, para que o Senhor abra uma porta de emprego. Abençoe, ó Deus, aquele que está necessitado, para que a gente seja tocado pelo Espírito Santo e alcance a vida dessa pessoa. Abençoe, ó Deus, para que essas pessoas também tenham coragem de pedir socorro. Eis-nos aqui, Deus, como teus obreiros, teus servos, nos colocando na tua presença para fazer a tua obra. Somos gratos. Abre o nosso entendimento para a tua palavra, nos dá discernimento, nos dá sabedoria para compreender aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Para que a gente cresça, amadureça na fé, nos tornemos cada vez mais homens e mulheres parecidos com Cristo e dessa forma seres humanos melhores. Fazer a tua obra com amor, com carinho, com zelo. Fazer a tua obra entendendo que nós fazemos isso para agradar o teu nome. Por isso, abre a nossa mente nesse momento, ó Pai. E que o Senhor fale com cada um de nós, os que estão aqui conosco nessa manhã, aqueles que vão nos assistir através dessa live. Em nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, 13, nós vamos ler até o versículo 35, amém? Então, Lucas 24, versículo 13, o texto diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos ou seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem quanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus.
As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Elas disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando as Escrituras que diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que quem iria seguir viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco a caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Amém? Só até aí. Os irmãos podem ficar à vontade de se sentar. Glória a Deus. Hoje nós fechamos o ciclo de pregações desse mês, cujo tema principal era algo novo na Páscoa. A história da Páscoa não termina na cruz, e sim num túmulo vazio. A história da Páscoa e a nossa fé não se baseiam num Cristo que está morto e enterrado. A história da Páscoa celebra o Cristo que esteve morto, mas que ao 3º dia ressuscitou e que agora vive e reina para todo o sempre. Sem a ressurreição, a nossa fé seria vazia. Sem ressurreição, não haveria razão ou esperança para quem adotou o cristianismo como uma prática religiosa. A ressurreição foi testemunhada por Maria Madalena e as outras mulheres que estavam com ela. A ressurreição foi testemunhada por Pedro, Tiago, João, Tomé e todos os discípulos. A ressurreição foi testemunhada por mais de 500 pessoas ao mesmo tempo que viram Jesus. A ressurreição foi testemunhada por esses 2 homens que estavam a caminho de Emaús. E é sobre este encontro com esses 2 homens que nós vamos falar hoje. No fim da Páscoa, a esperança em Emaús. Esse é o nosso tema para hoje. Nós vamos destacar alguns pontos, primeiro, da espiritualidade destes homens nesse caminho, nessa trajetória. Primeira coisa que a gente precisa destacar em relação a eles: eles estavam espiritualmente cegos. Os 2 discípulos estavam indo de Jerusalém para Emaús. Durante esta caminhada, uma caminhada de mais ou menos 11 quilômetros, como a gente viu aqui no texto,
eles iam discutindo acerca dos últimos acontecimentos, o que tinha acontecido nos últimos 3 dias em Jerusalém. A traição de Jesus, a traição de Judas em relação a Jesus, o julgamento injusto de Jesus, a prisão de Jesus e, claro, consequentemente, a morte de Jesus na cruz. Enquanto eles iam debatendo isso, Jesus se aproxima deles e começa a caminhar com esses homens. E olha que coisa mais curiosa. Eles falavam de Jesus. Eles discutiam sobre a vida de Jesus, sobre o julgamento de Jesus, sobre a crucificação de Jesus, mas não conseguiam reconhecer Jesus ali bem do lado deles. Certamente eles falavam dos milagres que Jesus havia operado em vida. Eles conseguiam enxergar todo o sacrifício que Jesus fez até a cruz. Mas os seus olhos espirituais, podemos dizer assim, estavam fechados. Isso deixa claro uma coisa para a gente. A fé daqueles homens ainda era pequena. A esperança daqueles homens estava alicerçada apenas no aspecto humano. Segunda coisa acerca da espiritualidade daqueles homens, eles estavam espiritualmente incrédulos. Os 2 discípulos conheciam as Escrituras e tudo o que diziam sobre a morte e a ressurreição do Messias. Além disso, o próprio Jesus lhes ensinou acerca dessas coisas. Ele havia dito tudo aquilo que ele passaria. Apesar disso tudo, apesar de todo esse conhecimento, toda essa carga de conhecimento que foi transmitida para esses homens, eles deixaram de acreditar. Eles deixaram a incredulidade invadir o coração deles. Eles desistiram do Evangelho. Eles abandonaram a esperança da ressurreição. Eles se renderam à tragédia dolorosa da cruz e se esqueceram da gloriosa vitória da ressurreição do domingo. Isso nos faz entender que, além deles estarem com os olhos espirituais fechados, também estavam com seu coração tomado pela tristeza, dor e incredulidade. Terceira coisa sobre a espiritualidade desses homens. Eles estavam espiritualmente frustrados. Jesus disse para os seus discípulos que eram para eles irem pregar o Evangelho, que eram para eles fazerem a obra de Deus. Mas esses 2 homens estavam em caminhos completamente opostos ao que o Senhor havia lhes ordenado. A estrada de Emaús se tornou o caminho da desistência do seu chamado espiritual. A estrada de Emaús se tornou o caminho dos sonhos e projetos perdidos. Se tornou o caminho da falta de esperança. Eles estavam frustrados. Se sentiam como 2 homens fracassados porque se deixaram vencer pela angústia e pela calamidade da vida. Eles se esqueceram que a morte não era o fim da esperança. Ao contrário, Jesus não foi derrotado na cruz. Foi justamente através do sofrimento de Jesus que Jesus triunfou sobre todas as coisas. Eles deixaram que os problemas da vida tirassem o foco do Evangelho e da missão de Cristo sobre o coração deles. E quem sabe, você que me ouve agora, não está nessa mesma situação desses 2 homens. Discutimos tudo o que está acontecendo à nossa volta, tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, todas as calamidades causadas pelo Covid.
Todas as consequências dessa terrível doença nós estamos discutindo hoje, e às vezes alguém está se perguntando: e aonde está Jesus? Quem sabe no nosso coração, e nosso coração está como o coração desses dois homens, em pedaços, sem esperança, e dizendo para nós mesmos: não tem mais jeito, deu ruim para nós. Às vezes, na nossa fuga para Emaús, fazemos de tudo para ficar livres do sofrimento. Nós fugimos para Emaús para ficar livres de tudo que nos causa tristeza, desânimo. Às vezes essa caminhada tem sido longa e solitária, e aí a gente pensa que o nosso Salvador não se importa com a gente. Contudo, Jesus pode estar mais próximo do que se imagina. Porém, você ainda não percebeu a presença dele. Às vezes aquilo que a gente pensa ser uma mera coincidência é Jesus que vem ao nosso encontro. Mas aí o medo, o desespero, eles nos impedem de enxergar a ação de Cristo na nossa vida. Às vezes a desilusão, às vezes o fracasso são tão profundos na nossa vida que a gente precisa de um pouco mais de tempo para reconhecer Cristo. A frase que ecoa sobre o coração daqueles homens desiludidos é: tínhamos esperança. Está lá no versículo 21. Imagina aqueles dois homens caminhando, discutindo acerca de Jesus, e tinham colocado toda a esperança de que ele era o Messias, o Salvador. E ele é o Messias e Salvador. Mas aqueles dois homens discutindo este fato. E aí, eles vão dizer um para o outro: a gente tinha esperança de que ele fosse. Tínhamos esperança. Quanta derrota, quanta desilusão. E no fundo, às vezes, quando a gente lê esse texto, a gente não compreende que temos a mesma postura daqueles dois homens, só que a gente só muda o termo. A gente diz às vezes assim: e se? E se o Senhor fizesse isso? E se o Senhor tivesse feito aquilo? E se essa condição fosse essa? Ou e se essa condição fosse aquela? O que eles usaram foi: tínhamos esperança. Mas geralmente eu e você usamos e se, uma partícula condicional. E se? O texto nos mostra que Jesus não só caminhou com eles, como no momento certo, Jesus lhes dirigiu a palavra com o intuito de se fazer reconhecido por eles. Nós precisamos reconhecer Jesus através das suas palavras. Nós precisamos reconhecer Jesus através da sua presença durante a nossa caminhada. Assim, desta forma, se a gente reconhece a Cristo, reconhece que Ele está conosco, não há espaço para tristeza. Não há espaço para as preocupações, para as contendas, para as mágoas, para as brigas, para os desesperos ou para a incredulidade. Na encruzilhada dessa estrada que eu e você seguimos, que é a nossa vida, se olharmos para aqueles homens, a gente vai ver que no ponto que tinha o caminho para Emaús em um outro lugar, e Jesus fazia que ia para o outro lugar, eles insistiram que Jesus fosse com eles, passasse a noite com eles. Em algum momento da nossa vida, ou em alguns momentos da nossa jornada de vida, nós chegamos até esta encruzilhada. Ou seja, momentos de grandes decisões que precisam ser tomadas nas nossas vidas. E aí,
Não basta só conhecer a história de Jesus. Não basta só celebrar as datas comemorativas acerca da vida de Jesus. Não basta apenas vivenciar os milagres operados por Jesus. É necessário reconhecer quem Cristo é em nossas vidas. É necessário reconhecer a sua divindade. É necessário reconhecer o seu poder. É necessário reconhecer a sua glória. Nós precisamos entender que é necessário convidar Jesus para a nossa vida, convidar Jesus para as nossas casas, convidar Jesus para a nossa caminhada, para os nossos problemas, para os nossos conflitos. É necessário dizer: Jesus, fica conosco. Foi o que esses homens fizeram naquele momento. Eles disseram: passa a noite com a gente, vem com a gente para a nossa casa. Eles poderiam simplesmente deixar Jesus embora, seguir o seu caminho. E eu e você temos essa oportunidade. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta batendo. O que eu e você precisamos fazer é dizer: fica comigo. Vão para minha casa comigo, Jesus. E aí, quando chegaram em casa, foram comer, Jesus partiu o pão. Quando Jesus parte o pão, aqueles homens reconhecem a ele. Não há nada mais importante para Jesus do que ter comunhão conosco. A ceia, por exemplo, é um momento de comunhão. Nós vamos celebrar, se o Senhor permitir, semana que vem. É na comunhão com Cristo que a frieza espiritual vai embora. É na comunhão com Cristo que o comodismo da nossa rotina vai embora. Na experiência dos dois discípulos no caminho de Emaús, nós precisamos entender e ter certeza de uma coisa: Jesus ressuscitou. Sabe as decepções daqueles que nos traem? Sabe as decepções com a vida, com os conflitos que a gente tem no dia a dia? Sabe as tristezas, as amarguras? Sabe aquilo que tenta nos despedaçar o coração? Eles não podem fazer isso, porque Jesus ressuscitou. Um coração que arde com o fogo da presença do Espírito Santo, um coração que arde quando o Evangelho é anunciado, não se deixa abalar por essas coisas. Lembra que os homens disseram quando estavam no caminho, e aí chegaram em casa e falaram: não ardia o nosso coração quando ele nos explicava aquilo. O nosso coração arde quando o Senhor fala conosco. E nós deixamos de ouvir os problemas que a vida nos traz para nos acalmar com a voz serena de Deus em nossos corações. A tendência do homem pecador é ficar para baixo. A tendência do pecador é lamentar, é murmurar, é ter pena de si mesmo. O homem por si só, como homem simplesmente pecador e carnal, é atraído pela negatividade. Ele fica girando em torno do sofrimento, buscando a quem culpar. Ah, a culpa é do fulano, não, a culpa é do ciclano, não mulher, a culpa é sua, não marido, a culpa é sua, não filho, a culpa é sua, não pai, a culpa é sua, não, a culpa é de Deus, não, o mundo está ruim porque a culpa é de Deus. A gente fica procurando culpado.
E quando a gente procura culpado, fica muito difícil de enxergar Jesus. O meu e o seu desafio é fazer como Jesus fez. É encontrar pessoas a caminho de Emaús. Nesses tempos difíceis que a gente vive, tempos de crise existencial, crise emocional, crise familiar, crise financeira, tempos de tristeza e de dor. O meu e o seu desafio como cristão, como igreja, é se colocar ao lado das pessoas como Jesus fez, é escutar as suas histórias como Jesus fez. E aí, a exemplo de Cristo, no momento certo, oferecer às pessoas o pão da vida. Oferecer o evangelho da restauração. Testemunhar o amor de Cristo para que em seus corações volte a arder a esperança de algo novo. Mesmo que estejamos no caminho escuro de Emaús, uma coisa precisa ficar clara para mim e para você. Deus não deixou de nos amar. Deus não deixou de ter um encontro conosco, E aí eu vou resgatar o Salmo 23, o Salmo de Davi, versículo 4, tão conhecido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum. Ainda que eu e você caminhemos nesse mundo de sofrimento e de dor, ainda que eu e você passemos agora por grandes tribulações da nossa vida, ainda que o sofrimento bata à nossa porta, a dor alcance a nossa tenda, nós não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco no caminho de Emaús. Ele caminha com a gente. Ele não nos abandonou, a gente não conseguiu enxergar. Foi o que aconteceu com aqueles dois homens. Jesus estava caminhando com eles. Eles não reconheceram Jesus. Só reconheceram Jesus no momento da comunhão. Às vezes eu e você estamos caminhando e não reconhecemos o agir de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente não está tendo comunhão com Ele. É na comunhão que nós reconhecemos a Cristo. Nós sabemos quem Ele é. Nós reconhecemos o nosso pastor quando ouvimos a sua voz. Por isso, esse é o meu e o seu desafio nessa caminhada. Esta é a minha e a sua esperança. É entender ou saber que Jesus sempre caminha conosco. Tenha essa convicção no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estamos chegando ao final. 2 avisos. O primeiro aviso, a partir dessa semana que entra agora, a partir de quinta-feira, voltamos com os cultos presenciais. Já está liberado, ok? Então, a partir de quinta-feira é o nosso estudo. Nós voltamos com os cultos presenciais. Quinta tem estudo aqui na nossa comunidade. Nós estamos falando sobre seitas, heresias, outras religiões, como pensam, como creem e por que creem no que eles propagam. Estamos falando aqui desse tema. Então, quinta-feira, a partir das 8 da noite, se você puder, esteja conosco. E no próximo domingo, dia 2 de maio, nós teremos aqui culto presencial e ceia. Amém? Ceia, culto da manhã, culto da noite, dia 2 de maio, presencial, agora de forma presencial. Você que puder, venha, participe conosco. Vamos tomar todas as medidas necessárias, álcool em gel, uso de máscara, distanciamento das cadeiras, amém? Mas você é nosso convidado. A partir do dia 2 de maio, nossos cultos aos domingos voltam a ser presenciais.
Glória a Deus. Amém. Coloque-se de pé, você que puder. Vamos orar e encerrar assim, agradecendo a Deus por esta oportunidade, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por falar em nossos corações, por ministrar a Tua vontade sobre a nossa vida. Obrigado, ó Deus, por nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender para viver de forma coerente com o Evangelho de Cristo. Testemunho. Ser. Nós precisamos ser homens e mulheres diferentes, mais parecidos com o Senhor. Nos dá um domingo abençoado, Deus. Domingo em família, almoço em família, mas um dia de paz, um dia de alegria, um dia de descanso na presença do Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Abençoe os nossos irmãos, ó Deus, a nossa comunidade, nos socorre aqui na nossa comunidade, ó Pai, para que a gente continue fazendo a Tua obra. E em nome de Jesus, que essas portas estejam abertas para receber as pessoas. Pessoas como nós, pecadores, mas dispostos a lutar para mudar, para viver de forma coerente com o Evangelho de Cristo. Por isso, ó Deus, nós exaltamos e bendizemos o Teu nome, o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor te abençoe. Vão em paz, em nome de Jesus.